Em 29 de maio de 1453, a história da humanidade tomou um rumo que muitos consideraram o fim de uma era. Imagine a cena: em um sol escaldante lança seus raios sobre as muralhas imponentes de uma cidade que resistiu a séculos de invasões e histórias épicas. Constantinopla, a joia do Império Bizantino, estava prestes a sofrer uma transformação radical, um evento que não apenas alteraria a geopolítica da época, mas também encerraria a Idade Média como a conhecemos. Você pode estar se perguntando, o que realmente aconteceu naquele dia fatídico? Como a queda de uma cidade pode ter reverberações tão profundas na história do mundo? Continue assistindo, porque o que vem a seguir pode mudar a maneira como você vê nosso passado e o que os moldes da história nos ensinam. Constantinopla não era apenas uma cidade, era um símbolo. Um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente, um centro de comércio, cultura e poder. Quando o sultão otomano Mehmed II lançou seu cerco, não estava apenas atacando uma fortaleza, ele estava mirando na essência da civilização. Ao longo dos séculos, Constantinopla resistiu a tentativas de capturá-la de todos os lados, mas a determinação de Mehmed e os avanços militares otomanos mudariam tudo isso. Você sabia que, antes da queda, a população da cidade era estimada em cerca de 100 mil habitantes? E isso fez da defesa de Constantinopla uma tarefa monumental. Enquanto a semana do cerco avançava, a tensão crescia, e os cidadãos de Constantinopla se preparavam para o pior. Com as muralhas erguidas e a fé na coragem de seus defensores, muitos acreditavam que podiam resistir. Mas você já parou para pensar como as crenças religiosas moldaram a luta? O cristianismo ortodoxo, a genética do Império Bizantino, se confrontava com a ascensão do Islã, que prometia uma nova ordem. A batalha espiritual que se desenrolava nas mentes e corações daqueles que se preparavam para o confronto é tão fascinante quanto a batalha em si. Não eram só as armas que ditavam o destino de Constantinopla, mas também os ideais que sustentavam os dois lados. Em uma época em que o destino de uma cidade poderia ser decidido pela fé, a batalha tinha um caráter quase místico. Os otomanos estavam determinados a espalhar a influência do Islã, e aqueles que defendiam a cidade estavam prontos para sacrificar suas vidas pela sobrevivência de sua crença. Assim, no cerco, não havia apenas um conflito militar, mas também um choque de civilizações. Meu Deus! O que será que aconteceria se os otomanos conquistassem essa cidade? Por que a queda de Constantinopla é um marco para a história da Europa e do mundo? Ao longo do século XV, a Europa estava em uma encruzilhada. Com a Idade Média se esvaindo, notícias da queda de Constantinopla trouxeram uma onda de medo e intriga. Afinal, não era apenas a perda de uma cidade, mas o fechamento de uma porta que ligava mundos diferentes. O reflexo disso pode ser visto nas obras de artistas da Renascença, que começaram a explorar a transição do medieval para o moderno. A arte de Botticelli, Michelangelo e outros ressoaria nas ideias que surgiram após 1453, desafiando o status quo e inspirando uma nova maneira de ver o mundo. Existem relatos de que, após a queda, muitos estudiosos bizantinos fugiram para o Ocidente, levando consigo o conhecimento que ajudaria a acender a chama do Renascimento. Você pode imaginar a oportunidade perdida se Constantinopla ainda estivesse de pé? A riqueza de conhecimento científico, filosófico e artístico que teria permanecido nas suas muralhas ressoaria em séculos de novos desenvolvimentos. No entanto, a saída desses estudiosos não foi uma mera troca, foi um desdobrar geopolítico que ajudou a moldar a Europa moderna. O cerco a Constantinopla não foi apenas uma confrontação militar, mas um espetáculo que chocou o mundo. Os otomanos eram liderados por Mehmed II, um estrategista militar que utilizou novos avanços na tecnologia de guerra. A artilharia a vapor e canhões já tinham se tornado parte do campo de batalha, e suas táticas inovadoras desmantelaram as antigas fortificações da cidade. Ao longo do cerco, o uso dos poderosos canhões se tornou evidente. A simples menção da palavra canhão naquela época evocava uma resposta visceral no inimigo. E você sabia que um dos canhões mais famosos, conhecido como Ornamentamento de Sultan, tinha mais de 8 metros de comprimento e pesava aproximadamente 18 toneladas? Sabe-se que sua mera presença causava pavor. Enquanto as muralhas caíam, o pânico tomava conta de Constantinopla. Os cidadãos, desesperados e confusos, fizeram o possível para se organizar, unindo-se nas contramedidas. Mas o que eles não sabiam era que a estratégia de Mehmed envolvia mais do que apenas força bruta, ele também manipulou as fraquezas e rivalidades internas da cidade. Aliás, quantos de vocês já ouviram falar da traição que se desenrolou entre as muralhas? O clima de incerteza e desconfiança interno facilitou ainda mais os planos otomanos para tomar a cidade.
Na penúltima noite antes da queda, as orações ressoavam nas ruas. As pessoas imploravam por ajuda divina. O imperador Constantino Xi, em um movimento de bravura, incentivou seus homens a lutarem até o último suspiro, acreditando em um milagre que poderia mudar seu destino. Crentes e céticos compartilhavam o mesmo espaço, e em momentos críticos, esse conflito interno ganhou vida própria. Mas, deixe-me perguntar, o que acontece quando a fé encontra a razão em tempos de crise? A batalha final aconteceu na manhã ensolarada de 29 de maio. Em poucos minutos, o som ensurdecedor dos canhões anunciou a desintegração do que muitos acreditavam ser inquebrantável. Os muçulmanos invadiram a cidade, e a capital do Império Bizantino não era mais do que eco de sua glória passada. E aqui está a parte estonteante, e ao invés de um massacre indiscriminado, o sultão Mehmed fez questão de preservar a cidade. Por quê? Porque ele não queria destruir o que poderia ser a joia de sua nova ordem. Você conseguiu imaginar a transformação das muralhas que um dia protegeram cristãos a se tornarem parte de uma nova cultura muçulmana? Foi nesse cenário de transformação que a cidade foi renomeada para Istambul, e sua complexa tapeçaria cultural começou a ser reestiçada. O que vem a seguir na história da humanidade é um resgate de ideias e culturas, uma troca que mesmo os clássicos da literatura e da filosofia da Grécia Antiga não poderiam prever. Os avanços nas ciências médicas, na astronomia e na arte foram apenas um reflexo do novo renascimento intelectual que estava por vir. A partir daqui, cada novo passo seria repleto de surpresas, e o impacto da queda de Constantinopla ecoariam por séculos. Você deve estar se perguntando como o Ocidente reagiu a essa catástrofe? E quais foram os desdobramentos que moldaram a Idade Moderna? Nesse ponto crucial da narrativa, vamos deixar você em suspenso, aguardando o próximo capítulo dessa fascinante história. Em breve, exploraremos a influência dessa transição e como o mundo foi moldado após esta monumental queda, onde cultos, culturas e crenças se entrelaçaram de uma forma que mudou para sempre o curso da civilização. Continue conosco na próxima parte de A Queda de Constantinopla, no fim da Idade Média. Assim que Constantinopla caiu sob o jugo otomano, o impacto imediato foi sentido em toda a Europa. A transição de uma civilização para outra não se limitou a um simples ato de conquista, foi uma reconfiguração do mapa político e cultural do continente. Enquanto o Império Otomano se consolidava, a crescente tensão entre as potências europeias começou a agitar as águas do que viria a ser a Idade Moderna. Os reis e rainhas da Europa estavam em alerta. O controle otomano sobre Constantinopla significava que as rotas comerciais que ligavam o Ocidente ao Oriente estavam agora sob domínio muçulmano. Mercadores e exploradores lançavam olhares curiosos para além das inseguras fronteiras do mundo conhecido, em busca de novos caminhos que os levassem às ricas especiarias e tesouros das terras do Oriente. Esse clima de incerteza e aventura levou a uma era de exploração que culminaria nas grandes navegações, onde figuras como Vasco da Gama e Cristóvão Colombo se tornariam marcos nessa busca desenfreada por novos mundos. Você já parou para pensar no efeito cascata que um evento pode provocar? A queda de Constantinopla desencadeou não apenas uma mudança de rotas comerciais, mas também uma busca por conhecimento perdido. Os estudiosos bizantinos, como já mencionado, se estabeleceram nas universidades da Europa Ocidental, trazendo consigo manuscritos e saberes antigos. A erudição greco-romana, que havia encontrado abrigo nas bibliotecas de Constantinopla, revigoraria as mentes curiosas do Renascimento. Artistas, pensadores e cientistas se depararam com ideias e obras que haviam sido esquecidas, dando origem a inovações que mudariam para sempre o curso da história. Observe que, enquanto os pesquisadores buscavam o conhecimento antigo, uma mudança mais profunda estava em andamento. A queda da cidade também acentuou o sentimento de crise na Igreja Católica. O temor do avanço otomanos, aliado ao ressurgimento das ideias humanistas, fez com que muitos na Europa se voltassem para a reforma religiosa. A ideia da salvação pela graça contestou a ortodoxia existente, levando a um reexame das crenças e práticas cristãs. Assim, o impacto da queda de Constantinopla não foi evidente apenas no campo da geopolítica, mas também no espiritual, alimentando as fogueiras da reforma protestante que viriam a definir uma nova era na espiritualidade ocidental. Como você imagina esse novo mundo se formando? Borbulhando com novas ideias e incertezas. O fervor religioso deu espaço às revoluções científicas, nas quais figuras como Copérnico e Galileu desafiaram a visão clássica do universo. O embate entre ciência e fé se tornava cada vez mais palpável, mudando a maneira como os europeus viam seu lugar no cosmos. Por outro lado, o Império Otomano não ficou alheio a essas mudanças.
Com Constantinopla como capital, Mehmed II iniciou um programa ambicioso de construção e embelezamento da cidade. A Hagia Sofia, que antes simbolizava a glória do cristianismo bizantino, foi convertida em uma mesquita majestosa, simbolizando a nova ordem islâmica que reinava. O esplendor da cultura otomana floresceu, e a cidade tornou-se um centro vibrante de comércio, cultura e aprendizado, onde intelectuais e artistas de diversas origens se reuniam. Aqui, a fascinante tapeçaria de culturas começou a se entrelaçar de maneiras inesperadas. A fusão entre as tradições islâmicas e bizantinas resultou em belas obras de arte, arquitetura e literatura que transcenderam fronteiras. Os poetas e músicos otomanos criaram formas e estilos que deixaram uma marca indelével tanto na arte ocidental quanto na oriental. Os palácios otomanos, com seus esplêndidos mosaicos e intrincadas caligrafias, ecoavam a rica herança bizantina, mostrando que mesmo na derrota, a cultura poderia persistir e se transformar. Mas como as potências europeias reagiram ao crescente poder otomano? O medo e a rivalidade dominavam o cenário, e logo surgiram alianças inusitadas entre os países europeus, em um esforço para conter a expansão otomana. Você sabia que, em diversas ocasiões, cidades e reinos europeus tentaram se juntar em campanhas militares para repelir os otomanos, unindo forças que antes competiam entre si? A batalha pela defesa da Europa começou a ser vista como uma questão de sobrevivência cultural e religiosa. Além disso, a rivalidade entre cristãos e muçulmanos encontrou novas formas de se manifestar ao longo do século XVI. A famosa Batalha de Lepanto, em 1571, representou um marco nesta luta. A marinha cristã, formada por potências europeias, finalmente obteve uma vitória significativa contra os otomanos, algo que seria celebrado em toda a Europa. A batalha não apenas interrompeu os avanços otomanos no Mediterrâneo, mas também reacendeu a esperança entre as potências cristãs. No entanto, não se engane pensando que a luta terminou com a Batalha de Lepanto. O Império Otomano continuou a ser uma força poderosa, e os avanços ao longo dos séculos próximos mostraram que a tensão entre Oriente e Ocidente era uma narrativa complexa, cheia de nuances e reviravoltas. Você sabia que, ao longo do século XVIII, a maioria das potências europeias procurava estabelecer relações diplomáticas com o Império Otomano, reconhecendo a necessidade de coexistência em meio a essa tensão histórica? Essa interação frequentemente levava a trocas culturais prósperas. A curiosidade europeia sobre os costumes otomanos se traduziu no surgimento do chamado Orientalismo, um movimento artístico e literário que capturou a imaginação dos artistas ocidentais. Os romances de autores como Lord Byron e as obras de pintores como Eugène Delacroix revelaram uma fascinação pela cultura e vida cotidiana do Império, refletindo tanto o ódio quanto a admiração que caracterizavam essa relação. E quanto à cidade que antes era Constantinopla? O que aconteceu com ela depois da queda? Ao longo dos séculos, Istambul se transformou em um caleidoscópio de culturas, idiomas e religiões. As igrejas ortodoxas coexistiam com mesquitas, alimentando uma diversidade vibrante. Uma nova cosmopolita emergiu, onde as tradições antigas se mesclavam com influências modernas. Este cenário se tornaria um microcosmo das complexidades do Império Otomano e, posteriormente, da Turquia moderna. Ao olharmos para trás sobre a queda de Constantinopla, não podemos ignorar as lições que a história nos ensina. Na verdade, os eventos de 1453 nos ensinam que a história não é apenas uma coleção de datas e conquistas, é um tecido de narrativas entrelaçadas que continuam a moldar nosso presente. As interações humanas, a luta por identidade cultural e a busca pelo conhecimento geram consequências que se estendem por gerações. Concluindo, a queda de Constantinopla em 29 de maio de 1453 é um lembrete poderoso de como um único evento pode reverberar ao longo do tempo e do espaço. Ao longo dos séculos, a luz e a sombra da cultura, da religião e da política se entrelaçaram para criar o mundo que conhecemos hoje. Ao explorarmos essa complexa tapeçaria, somos levados a questionar o que realmente significa ser humano em meio a essas narrativas de conquista e perda. Esperamos que esta análise da queda de Constantinopla e suas consequências tenha iluminado um capítulo fundamental da história de como civilizações se enfrentam, se entrelaçam e se transformam. Continuemos a percorrer as sendas da história, explorando como os ecos da queda daquela joia da civilização ainda ressoam em nosso mundo moderno. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada.